Então, vamos para a questão 5. Algumas falas de Calvin na tirinha fazem alusão à teoria do signo linguístico. Isso aqui, gente, é aquela questão do significante, do significado. O significante é uma forma de expressão, algo que você consegue identificar com os seus sentidos, audição, olfato, paladar, visão e assim por diante. O significado é um conceito que é associado a essa expressão sensorial que você tem. Então, por exemplo, se eu falo a palavra parede, você escuta um som, um conjunto de sons que forma a palavra parede. Agora, na sua mente, você associa esse conjunto de sons a um conceito, no caso, uma parede mesmo, certo? Então você associa esses sons a uma ideia, alguma coisa que existe no mundo material que você consegue identificar, alguma ideia que você tem. Aí você tem que parede se torna um signo, porque você consegue compreender, ok? Isso é uma explicação bem por alto da teoria do signo. Então, vamos lá. Isso é perceptível no fato de... Letra A. Calvin afirmar que qualquer palavra pode ter qualquer significado, até aí tá tudo bem. Ou seja, a ligação entre o significante e o significado no interior do signo é arbitrária. Gente, isso aqui tá corretíssimo. Já é a nossa resposta. Como assim arbitrário? O que significa isso? Significa o seguinte: isso aqui a gente chama de parede. Porém, eu sou obrigado a chamar isso de parede? Eu sou, de certa forma, porque senão vocês não entenderiam o que eu quero dizer. Agora, se eu disser, por exemplo, que eu quero chamar isso daqui de Zazá, se eu quiser chamar isso daqui de Zazá, algo me impede? De maneira nenhuma. Eu tenho, por exemplo, parede e Zazá são dois significantes, certo? Significante é simplesmente um som que você escuta. Eu estou associando este ser, essa coisa, ao conjunto de sons Zazá. Nada me impede de fazer isso. Por que nada me impede de fazer isso? Porque o signo linguístico é arbitrário, ou seja, não existe uma obrigatoriedade da ligação entre um determinado significante e um determinado significado. O nome disso daqui não é obrigatoriamente parede. Uma outra forma de perceber facilmente essa situação é o fato de que existem outros idiomas além do português. Em inglês o nome disso daqui é wall. Então não faz sentido dizer que obrigatoriamente o nome disso aqui seja parede, certo? O fato de não ser obrigatoriamente o nome disso parede é porque o signo linguístico é arbitrário. Tudo bem? Não existe obrigatoriedade na ligação entre o significante parede, esse som parede, e este objeto aqui. Tudo bem? Isso vale para qualquer outra palavra de qualquer língua. Tem algumas outras questões que têm que ser levantadas, mas basicamente a teoria do signo vai pontuar isso pra gente, tá? Ela é mais ampla que isso, então cuidado. Mas basicamente a ideia é essa. Letra B. Calvin criar novas palavras para não ser compreendido pelo pai. O fato dele criar novas palavras para não ser compreendido pelo pai não é um indício da teoria do signo linguístico, tá? Ele está se valendo dessa teoria, mas ele não fala diretamente sobre ela. Letra C. Calvin deixar claro que os significados dos signos criados por ele serem inerentemente ligados aos significantes. Isso aqui não tem nada a ver. Ele fala justamente o contrário. Se eu disser que os significantes são inerentemente ligados aos significados, eu estou dizendo que obrigatoriamente, por exemplo, isso aqui tem que se chamar parede, tá? É justamente o contrário do que o Calvin fala aqui no início, né? Ele diz que o significado das palavras não é uma coisa fixa. E ele está certíssimo nesse ponto. Isso acontece por conta da arbitrariedade do signo linguístico. Letra D. O pai de Calvin utilizar signos raramente utilizados hoje em dia para falar com filhos também não tem nada a ver com o signo linguístico em si, tá? Com a alusão que as falas do Calvin fazem à teoria do signo. E letra E. Calvin propor a criação de novos significados a significantes de maneira a gerar um código excludente, o que é exatamente o objetivo da teoria do signo. Isso aqui não tem nada a ver também. O objetivo da teoria do signo, de maneira alguma, é gerar exclusão, tá? É simplesmente uma visão sobre como é que a língua funciona. Questão 6. No segundo quadrinho, Calvin fala que mudar o sentido das palavras pode tornar o idioma um código excludente, ok? Ele está certo quanto a isso. Essa capacidade pode ser relacionada a uma das características do signo linguístico. Significante é um dos elementos que compõe o signo linguístico, o significado também. Então a letra E e a letra B estão erradas.
Linearidade é o fato de que os signos linguísticos eles sempre vão ser formados, eles vão ser executados um após o outro, uma sequência linear. Quando vocês leem as palavras aqui, no próprio texto da questão, por exemplo, vocês não leem todas as palavras ao mesmo tempo. Vocês veem cada uma delas aparecendo, uma de cada vez, de maneira linear. Isso é a linearidade do signo linguístico, um conceito, na verdade, bem simples. Letra D. A mutabilidade. Mutabilidade é que o signo linguístico ele sofre modificações ao longo do tempo. De certa forma, isso está relacionado com o que o Calvin está falando, só que mutabilidade está muito mais relacionado com a ideia de que a língua muda ao longo do tempo, tá? Então não tem tanto a ver com a questão do código excludente que o Calvin diz. A resposta da nossa questão é a letra E, arbitrariedade, como eu falei antes também. O fato de eu poder colocar qualquer conjunto de sons para identificar um conceito, eu posso sim gerar um código excludente se eu quiser. Se eu começar a falar palavras que vocês não entendem, e só eu entendo, ou apenas um conjunto pequeno de pessoas entendem, eu vou estar excluindo todo mundo que não entende. Isso é óbvio, tá? É muito comum, por exemplo, grupos, por exemplo, de algum tipo de hobby, pessoas que gostam, sei lá, de K-pop, quem gosta de anime, quem gosta de jogo. Geralmente essas pessoas formam pequenas comunidades que acabam com o tempo criando algum tipo de código próprio. Se eu chegar para uma pessoa e falar a palavra upar, então, será que essa pessoa vai entender? Upar vem da palavra inglesa up. No caso, seria você aumentar de nível ou coisa do tipo. Nem todo mundo vai entender essa palavra. Por quê? É um código próprio de uma determinada comunidade. E quem não está dentro dessa comunidade acaba sendo excluído quando alguém usa uma palavra como essa. Bom, vamos lá, questão 7. No último quadro, Calvin e seu pai falam palavras diferentes das comumente usadas na nossa realidade, no nosso dia a dia. É possível afirmar que tanto Calvin quanto seu pai não sabem muito bem o que estão fazendo com a linguagem, considerando que a criação indevida de palavras pode ser algo prejudicial. Gente, isso daqui está totalmente errado, justamente porque, vamos voltar lá. O Calvin ele explica tudo o que ele ia fazer antes, ele fala para o pai, né? Aí depois disso ele fala no final. Isso é muito fiambre, é lubrificado. Bem, eu vou na fase. A gente, assim, à primeira vista, a gente consegue mais ou menos entender o que ele quer dizer, mas por causa do contexto da fala dele. Mas para nós que não conhecemos esse código novo que ele criou, isso aqui não faz sentido nenhum. No caso, fiambre, o sentido original é presunto, tá? Lubrificado, algo lubrificado, e vou na fase também. Ele juntou 3 palavras aqui e tentou criar uma expressão. Enquanto que o que o pai fez foi usar gírias antigas, joia, maneiro, demorou. Todos significam mais ou menos a mesma coisa. Então, tanto o pai quanto o Calvin sabem muito bem o que eles estão fazendo com a linguagem. A letra está errada. Calvin associa significados novos a significantes já existentes. Olha só. Significante, ele pega os sons, fiambre, lubrificado, vão na fase. Ele associa essas expressões aí, que são simplesmente sons, a novos significados que basicamente, a princípio, só ele conhece, né? Então, sim, ele faz exatamente isso aqui. Associa significados novos a significantes já existentes, com o objetivo de não ser compreendido pelo pai. Ok. O pai, ironicamente, utiliza gírias antigas a fim de fazer o mesmo que o garoto. Exatamente. O pai, a gente pode perceber, ele não está nem aí para o que o Calvin está falando, porque ele está falando bobagem, e simplesmente ignora, faz graça falando gírias que é da época dele. Como se o Calvin não fosse entender também, certo? Vamos só ver as outras alternativas aqui. Calvin atribui novos significados a significantes existentes, e seu pai, como resposta, faz o mesmo. Essa daqui só está errada porque o pai do Calvin não faz o mesmo que o filho. Ele não está pegando significantes existentes e dando novos significados. Ele está pegando gírias da época dele, que para eles são significantes e significados muito bem definidos. Letra D. Não há como tornar a língua código excludente, já está errado aí, pois a língua é um fenômeno inerentemente social, o que torna a tentativa de Calvin inútil. De fato, a língua é um fenômeno inerentemente social, mas isso não significa que, por causa disso, ela não possa ser excludente. E a letra E. Calvin utiliza gírias antigas na esperança de que seu pai não as conhecesse. Porém, seu plano fracassa quando o pai responde joia, maneiro, demorou. Isso também está errado. O Calvin não usa gírias antigas. Ele inventa aquelas palavras. Então,
A letra B é a resposta.